Eu vou começar esse vídeo já falando, eu não tô aqui para te convencer de nada. Você é livre para acreditar no que você quiser, mas respeite o processo do outro. Uma semana atrás, no dia 26 de abril de 2025, eu participei da consagração da Ayahuasca. Não pela primeira vez. A primeira vez aconteceu em meados do ano de 2017, por 3 vezes. Mas eu não quero falar sobre aquela época, eu quero falar sobre essa atual. Quando eu tirei algumas fotos, na verdade, eu tirei não. Quando tiraram fotos no local, eu postei uns vídeos, postei uma foto lá com chá, começou a aparecer pessoas. Normal. Pessoas têm curiosidade e elas vão fazer perguntas, porque algumas, não muitas, já têm acesso a essa informação, curiosidades, né? Então, super normal ajudá-las a responder. Então, tranquilo sobre isso. Eu vou falar de uma forma mais superficial, eu não vou me adentrar tanto o que eu vi, o que eu ouvi, porque eu não quero contaminar as suas ideias de ir consagrar a ayahuasca e querer ver o que eu vi. Porque aquele processo que você passa, ele é muito pessoal, é muito íntimo. Ele é de dentro para fora, ele é dentro de você. Então, eu não posso contaminar você com a minha experiência. Eu posso falar de coisas que eu senti, o que aconteceu, mas sem me adentrar a minha experiência. A primeira coisa que é muito importante, que para você consagrar algo tão sagrado, tão poderoso, tão divino, tão fora da caixinha, não é em qualquer lugar. Não é na baladinha com os amigos, porque não é droga. Você não trata algo sagrado como droga, não é droga. Não é ficar chapadinho, doidão, ver alucinações. Porque se você acha que é isso, é só diversão, pode parar, não precisa ir. Então você precisa de um local com pessoas que tenham experiência nessa medicina, que elas possam te orientar, fazer uma anamnese antes, né, para saber se você tem problemas psiquiátricos, se você está tomando algum tipo de remédio controlado que pode ter interação, né, com chá, se você está pronto para o processo, se é o momento. Então, não é só chegar, paguei, tomei. Não, não é festa, não é uba-uba. Tem que ter respeito. Então, sempre procure um local seguro, sério, com pessoas experientes. Não pessoas que olham você só como, estou pagando, porque você tem que pagar, né? Afinal, você vai estar num ambiente, vai usar materiais, vai tomar do chá, então você tem que pagar para você participar. Mas são pessoas que não te vê como só como alguém que está pagando. São pessoas que têm um outro contexto espiritual sagrado, tá? Então procure locais sérios, seguros. Não é brincadeira, não é baladinha, não é droguinha e não é oba-oba, ok? Respeito com a medicina sagrada. Feito isso, ok. Entenda, eu oriento que você não vá só pela curiosidade. Porque eu vi fulano falando das experiências e eu curti e eu queria ir porque eu tô curioso. Porque quando você tá passando pelo processo
quando você entra na força, você vai se deparar você com você mesmo, sem filtro, sem véu, você com você mesmo. E outras coisas. Você está pronto? Você está pronto? Porque é só curiosidade. Ah, eu quero ver qual é o barato. Não é barato. Não tem barato nenhum. Você está pronto para esse autoconhecimento? Você está pronto para você voltar de lá diferente do que você chegou? Porque eu digo, se durante aquelas 4 horas, uma média, aquelas 4 horas do processo, da força, que você está ali, se nada você aprendeu com aquilo e você vem para esta realidade aqui e continua sendo o mesmo cuzão, teoria sem prática não serve de nada. Teoria sem prática, ela não serve de nada. Então não vá só pela curiosidade. Sinta. Silencie a sua mente. Sinta. É como se fosse um chamado. É mais do que uma vontade. É tipo um chamado. É um chamado. Então não vai só pela curiosidade. Porque às vezes só a curiosidade, achar que é o oba-oba, a sua experiência, ela não vai ser tão legal. Não vai ter uma entrega verdadeira e não vai ser legal. Como eu já conhecia, né? Como eu falei, 2017, anos depois, eu senti a vontade, eu senti o chamado. Então, anos depois, eu voltei. Eu achei o local seguro, com as pessoas certas, com os participantes certos. Era tudo muito alinhado, era tudo muito certo. Era para ser ali, naquele dia, naquela noite, naquele horário, daquele jeito. Foi orquestrado para que seja assim. Chegamos lá, nos preparamos, levei meu colchonete, meu travesseiro, minha coberta. Não é que eu vou dormir lá, mas eu vou ficar lá deitadinha ou sentadinha, como preferir, né? Então, levei minha coberta, porque pode estar frio, pode estar calor, enfim. Me vesti de roupas adequadas. Fiz refeições adequadas para o dia. Uns preceitos antes, né? Tem uma preparação, tem um pré-oasca. Tem o durante a oasca, tem um pós-ayahuasca. Então, eu me preparei para aquela noite. Chegamos lá, esperamos todo mundo chegar. Os responsáveis falaram que tem que ser dito, prepararam. Depois a gente fez uma dinâmica de dança, de soltar o corpo, aumentar a vibração do lugar, preparar a egrégora do local, preparar as energias. E depois formamos uma fila e cada um foi lá e tomou o seu chazinho. Sabe aqueles copinhos de cafezinho? Então, cada um recebia a quantidade que tinha que ser tomar, né? É só uma tiquinhazinha assim, né? Litros de... Não, para. Aí você vai ter problema. Só para, não seja doido. Tomei. Fui pro meu cantinho. Arrumei meu travesseiro, a minha cobertinha e me deitei. Sinto melhor deitada. Então, fiquei deitada. As luzes não se apagaram, mas baixou as luzes e ficou só luzes
bem fraquinhas, mais luzes mais coloridas. Então me deitei. E aí começou as músicas. E as músicas durante a ritualística, elas são muito importantes, porque elas vão conduzir o processo. Que tipo de música? Músicas xamânicas, músicas mais espiritualistas. Então, começou a tocar. E como os seus sentidos estão expandidos absurdamente, então aquelas vibrações que cada música tem, que a gente entende como portais, eles vão adentrando e vão acontecer coisas. E eu sei que nesse ponto você ficou curioso. Que coisas? Coisas. Como eu falei lá no começo, cada um no seu processo íntimo, tá? Eu vou tentar em palavras passar para você o que eu senti, sinto, que eu ainda sinto uma semana depois. Primeira coisa, eu vou falar das partes positivas, né? Porque como dualidade, tudo tem positivo e tem negativo, tá? Não negativo da forma que você pensou. Você se sente tão amado, mas tão amado, mas tão amado. E eu não tô falando desse amor aqui na Terra. Mãe, filho, homem, mulher. Não. É um amor de tanta pureza. E tem tanta pureza, tem um acolhimento. Você se sente tão acolhido, você se sente tão protegido, mas você se sente tão amado, acolhido e protegido, que se por um lapso de momento da sua existência nessa vida, você se questionou por um segundo, um milésimo de segundo sequer, se você era amado por alguém, se alguém gostava de você, naquele momento, você entende que você sempre foi amado. Você sempre foi acolhido, protegido e você nunca esteve sozinho. Mesmo quando você acreditou aí sozinho na sua casa, onde quer que seja, quando você se sentiu a pessoa mais sozinha, menos amada, onde ninguém se importava com você, ali você vai entender que é tão grandioso, que você é um ser tão amado, mesmo com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas falhas, com tudo que você já fez, que você julga como, cara, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Você é tão amado, tão acolhido. Uma lembrança que ninguém tem, mas ali, talvez, dependendo da sua experiência. Sabe o ventre da sua mãe? Sabe aquela mãe que ela deseja tanto aquele filho? E no ventre daquela sua mãe, você tá lá dentro, indefeso, mas tá tão quentinho, é tão seguro, é tão aconchegante e você é tão amado. Que sim, você sente isso. Eu não vou falar que você vai sentir isso na sua experiência. Lembre-se, eu estou falando da minha experiência. Mas, com o meu campo expandido, eu entendo que você também, como filho do que você acredita, você também é muito, muito amado. Então, toda a rejeição que você teve
em vida, aqui e agora, é tão pequeno. Você entende que aquilo é tão pequeno e quando alguém não gosta mais de você, não ama você como você acha que deveria te amar, você sente. Você sente. Eu já sei que eu sou verdadeiramente amado, acolhido e eu não estou só. Então, de todas as coisas que aconteceram naquele dia, naquela noite em questão, que são muitas, mas essa é a que eu mais queria trazer para você. É sobre esse amor que você pode falar, amor de Deus, essa conexão com a fonte, porque consagrar o Asca não é sobre religião. Se você é católico, se você é evangélico, se você é umbandista, se você não importa o que você seja, você pode ir lá consagrar. E você vai sentir o amor daquilo que você acredita, a conexão com o que há mais divino e puro. Você vai sentir. Se você estiver aberto, com seu campo aberto, se você confiar no processo que você está passando. Porque ali é momento de o seu ego ficar de cantinho, quieto, calado. Shhh. Você não comanda agora. É hora do ego ficar na dele. E você confiar. Porque tudo acontece aqui no campo mental. Então você tem que ter firmeza para você ter uma boa experiência, não ser controlado pelo medo. E é por isso que eu volto lá no início. Se é pela curiosidade apenas para curtir um barato, a sua experiência ela não vai ser boa. Mas quando é o chamado do coração que você sente aqui, e aqui não erra, você vai ter uma experiência muito melhor. Não significa que é um processo fácil. Eu não disse em nenhum momento que vai ser fácil. Lembra, eu falei que tem uma dualidade. Tem positivo e tem negativo. Não negativo da forma que você pensa. Mas tem um processo que é você se deparar com você mesmo, com coisas que você fez, que você guardou lá no seu inconsciente, que você, é como o quarto da bagunça. Você abriu a porta, guardou lá, fechou a porta, trancou e deixa lá. Eu não quero encarar mais aquela. Eu não quero encarar aquilo. Eu não quero encarar o que eu falei para aquela pessoa, a forma que eu agi, o que eu fiz de errado. Eu não quero encarar, eu não estou pronto. Mas se você estiver pronto, você vai se deparar com tudo isso, com o quarto da bagunça. E faz parte. Faz parte, porque quando você limpa, organiza o seu quarto da bagunça, a energia flui. Você fica leve. Você se transforma, você transmuta. Então, vai ter momentos mais complicados e isso depende de pessoa para pessoa. Como chamam, tem as peia. Mas confia na limpeza, confie no processo, confie na medicina da floresta. Porque eu falei já, né? Quem vai não volta igual. E se volta igual, o propósito nunca foi verdadeiro, nunca foi pelo chamado. E eu sei que você tem questões, tipo,
Mas eu vi relato de pessoas que passaram mal e foi terrível e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí a gente entra numas questões aqui. Primeiramente, a gente não sabe o que tem dentro daquela pessoa. Quais são as suas sombras que ela vem negando? Quem é ela em sua essência? Qual foi a motivação que ela teve para querer consagrar o chá da ayahuasca? Ela estava em um ambiente seguro, com pessoas com experiência. Este ambiente que ela estava, de fato, tinha o chá da ayahuasca, que é uma combinação de uma planta e um cipó. Ou tinha mais coisas misturadas ali? Temos que questionar. Como eu disse, nem tudo são flores. O processo de autoconhecimento com essa medicina sagrada pode ser fácil e ela pode ser bem dura. Vai depender de como você vai conduzir isso aqui, de quanto você está preparado para aquele momento. E se você seguiu todas as diretrizes corretamente. Não é só flores o tempo todo. Por mais que eu já tenha uma pequenininha experiência, assim, pequititinha, quase nada com ela, mesmo sabendo o que vai acontecer, o processo que depois que passar o efeito, sair da força, eu volto para cá, o ego toma conta. Eu sei que vão ter momentos que eu vou ter que me deparar com a minha sombra, com o meu quarto da bagunça. Porque não é uma única consagração que pronto, resolvi todas as minhas questões. Tem gente que pode ser. Tem gente que pode ser. Uma única vez, ela resolve tudo que tinha para resolver. E nunca mais ela consagra e tá tudo bem. É o processo dela. Outras pessoas vão querer consagrar mais vezes. E tá ótimo, é o processo dela. A gente não tá aqui para comparar o meu processo com o seu processo. Quantas vezes eu vou consagrar, quantas vezes você vai consagrar. Não é sobre isso. Mas é entender que cada vez que eu for consagrar, porque se eu já consagrei 3 em 2017, mais uma em 2025 são 4, nenhuma experiência ela foi igual à outra. Em nada, absolutamente nada. E quanto mais a gente adentra para dentro de si, mais coisinhas vão aparecendo, mais quartos de bagunça, mais coisas ocultas vão aparecendo à tona e a gente vai ter que se deparar com ela. E às vezes se deparar com ela, nem peia. Mas se eu escolher estar lá, ninguém me obrigou a estar lá, eu escolhi. Então, aguente. Medo? Todo mundo tem medo. Medo do desconhecido. Faz parte. Até eu, quando eu tô lá, na força, pela 4ª vez, vem o medinho. O ego, né? Meu Deus, será que eu não vou voltar? Eu não vou mais ter controle sobre tudo? Tenho medinho, sempre tenho medinho. Mas eu já sei que faz parte do processo. Eu controlo, eu me acalmo, eu confio. No processo eu confio nessa grande divindade, se assim podemos chamar, de algo sagrado que é tão inexplicável. Não tem como explicar. Sabe por que eu falo que não tem como explicar? Para e pensa comigo.
Como que uma pessoa comum, seja um índio lá na floresta, enfim, uma pessoa comum, dentro de uma mata, uma floresta, cheio de plantas, raízes, cipós e etc. Uma imensidão de coisas. Como é que ele sabia que se ele pegasse a planta tal, com o cipó tal, ele teria a ayahuasca? Como que o que tinha naquele cipó podia inibir uma enzima que tem em você para que o composto químico daquela planta pudesse agir? Como que essa combinação, porque se elas não tiverem sido combinadas de forma tão perfeita, o preparo tem que ser tão perfeito, o cozinhamento, tudo tão perfeito, não tem o chá. Tem que ter e tem que ter algo muito maior, muito fora da nossa caixinha, da nossa realidade, de fora dos muros, para ter conduzido a primeira pessoa a essa planta com este cipó feito desta forma e vai ter isso. Então é muito fora da caixinha. Então é algo muito, 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 muito sagrado. É algo muito grande. E quando você vive a experiência, você entende o que eu tô dizendo. E, de novo, eu não tô aqui para te convencer. Eu não estou falando vai lá consagrar. Eu estou falando uma semana depois, porque chegou o momento de ser falado. Pode falar que eu tô doida, que isso, que aquilo, que foi alucinação, que isso não existe, isso é balela, isso é... Não importa o que você fale. O que importa foi o que eu vivenciei. E melhor, vibra no meu coração como verdade. Não é a verdade do outro. Não foi algo que alguém me contou e eu comprei a ideia. Essa manipulação, eu já saí dessa frequência, dessa manipulação. É o que vibra como verdade dentro do meu coração. Outra questão. Ah, mas a pessoa vomita, aí ela passou mal porque faz mal. Entenda, o vomitar não é porque você passou mal. O vomitar a gente entende como uma limpeza. Algo dentro de você precisava sair. E muitas das vezes, não é uma regra, vai acontecer com todo mundo. Muitas das vezes vai através do vômito. Alguns casos bem mais específicos, mais difícil de acontecer, pode ser pela diarreia. Então, vão ter sintomas físicos. Não é que ela te faz mal, dentro do contexto da ritualística certa. E outra coisa não menos importante, antes que acabe o vídeo. Se você tá lá, confia, se entregue, não lute contra a força. Quanto mais você lutar contra o processo e contra a força, mais sintomas ruins, mais ruim será a sua experiência. E assim eu termino resumidamente a minha vivência e já esperando uma próxima consagração.